A gente agora vai fazer alguns exemplos, mas antes mesmo de começar a responder, pessoal, gostaria que vocês entendessem que a matemática não é difícil, a física, ela não é difícil, certo? O difícil, muitas vezes, é a não falta de prática. Ou seja, você não querer, pessoal, é atacar as questões, querer resolver os exercícios. E o pontapé inicial é você ver resolvendo e depois você mesmo seguir, né, a maneira com que a pessoa que está explicando, resolvendo lá, seguir o mesmo passo a passo dela. Assim você começa a dar aqueles primeiros passos para que quando você for fazer uma avaliação, vestibular, é, algum concurso, né, a gente já possa chegar mais preparado para responder as questões. Então a gente vai começar aí com o exemplo 1, que fala que um ciclista tem aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e parte do repouso. Qual é a velocidade do ciclista após 8 segundos? Então, o primeiro passo é entender a questão. O que a questão está nos fornecendo, nos dizendo, né? Então, tentei aqui transcrever que diz esse movimento tem uma linha, né? Que no caso seria, por exemplo, uma pista, né? E nela a gente vai colocar os valores de tempo e velocidade, certo? Que diz o quê? Né? O ciclista tem aceleração constante de 2 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a sua velocidade varia de quanto? De 2 metros por segundo. É o que a questão está informando. Qual é a velocidade do ciclista após 8 segundos? Que é uma maneira de resolver, né? É avaliar a velocidade a cada segundo que passa. Se ele parte do repouso, pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele começou esse movimento, ele estava parado inicialmente, ou seja, no tempo zero, sua velocidade era zero, ou seja, estava parado antes mesmo de acionar o tempo para que eu possa cronometrar, né? E saber a velocidade dele final após 8 segundos. É isso que a questão está informando. Uma forma de resolver isso aqui é entender a definição, né, de aceleração e seguir, ou seja, você contabilizar o tempo que passa, qual a sua velocidade. Então, tendo em mente isso, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que quando estiver no tempo t1, após 1 segundo, né, tome t1 como 1 segundo, então a sua velocidade varia de 0 agora para 2 metros por segundo, certo? Depois de 1 segundo, a sua velocidade não vai ser mais de 2 metros por segundo, vai ser quanto? 2 mais 2 vai ser 4 metros por segundo. No T3, mais 2 metros por segundo, certo? No T4, pessoal, vai ser 8. Com o passar do tempo, a gente tem uma mudança de velocidade, pois existe uma aceleração, ou seja, isso aqui é um movimento acelerado. No T5, 10. No T6, 12. No T7, vai ser 14. E finalmente, no segundo 8, que eu vou chamar aqui de T8, sua velocidade vai ser de 16 metros por segundo. Então veja que é possível a gente encontrar aqui em T igual a 8, a gente tem velocidade de 16 metros por segundo. Veja que ó, tem como analisar, pessoal, o problema no passo a passo, tá entendendo? Mas percebam que através da função horária que eu falei para vocês, podemos resolver esse problema de forma mais instantânea, sem nos preocupar em analisar tempo em tempo. Como isso funciona? Eu leio o problema, retiro as informações, né? Que a questão tá nos pedindo? Ele quer saber a velocidade final. Então, coloca a velocidade aqui, ó, em interrogação, que é o que a questão está nos pedindo, é isso? Velocidade inicial. Quanto é a nossa velocidade inicial?
Ou seja, no tempo igual a zero, a velocidade dele era zero. Ou seja, no ponto de partida, sua velocidade era zero. Ou seja, ele se encontrava parado, estacionado nesse momento, certo? Agora a gente vai procurar saber quem é a aceleração. A questão já nos informa, pessoal, que é a aceleração. Nossa aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E como ela quer saber a velocidade final em 8 segundos, então o tempo é 8. Então a partir daqui eu vou substituir aqui, pessoal. Ó. Onde que a velocidade final, que é o que eu quero encontrar, vai ser a velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo. Nosso tempo é 8. Então, a nossa velocidade final vai ser 0 mais 2 vezes 8 é 16, né? Então, a nossa velocidade vai ser 16 metros por segundo. Então, veja que ó, a gente encontrou o mesmo valor, né? Só que agora usando a função, veja que é de maneira mais prática no Enem, no vestibular. E nossa vida em si, ela já nos exige ser um pouco mais dinâmico, mais rápido. Mas que também existem outras formas de resolver, apesar de ser um pouco trabalhoso, mas a gente entende, né, como a física trabalha, certo? Então a gente vai para um próximo exemplo.